Precisamos falar sobre a morte de Sabrina Bittencourt. Bom, gente, eu cometi um erro absurdo nesse canal, que foi de não ter feito nenhum vídeo sobre João de Deus. Na época que estourou o caso dele, eu tava com muita coisa na cabeça, eu acabei não gravando. Foi até um tempo que o canal ficou sem vídeo, e eu acabei não fazendo um vídeo sobre ele, porque depois o assunto meio que já tinha passado, né? Que é meio ridículo, porque esse tipo de assunto não passa. Então eu cometi esse erro de não ter feito nenhum vídeo sobre o caso do João de Deus, mas eu tô fazendo agora. Porque, infelizmente, nós recebemos a notícia do falecimento de Sabrina Bittencourt, uma das principais ativistas que levou o caso do João de Deus para os holofotes, que denunciou o caso do João de Deus, o caso dos estupros que João de Deus praticou. Sabrina Bittencourt foi uma mulher muito importante no feminismo. Ela sofreu abusos na vida dela, abusos sexuais, ela sofreu estupros, e isso deu para ela uma gana de lutar contra esse tipo de coisa, contra esse tipo de absurdo, e ela virou um nome muito importante na luta pelos direitos das mulheres. E esse ativismo de Sabrina Bittencourt pelos direitos das mulheres a levou a ser um dos nomes mais importantes na divulgação do caso do João de Deus, dos estupros cometidos por João de Deus, que levou àquelas inúmeras denúncias aparecendo o tempo inteiro, que foram contabilizadas em mais de 500 denúncias de mulheres que foram abusadas por João de Deus, e que, enfim, levou todo esse caso à tona. Um caso que não é incomum religiosos praticarem estupros, usarem, né, da sua fama, da sua espiritualidade, de tudo isso para poder ludibriar mulheres e as estuprá-las. Isso não é algo incomum, isso não é algo do espiritismo, isso é algo do ser humano. Isso a gente vê acontecendo na Igreja Católica, isso a gente vê acontecendo na Igreja Evangélica, nas igrejas evangélicas, isso a gente vê acontecendo com esses gurus espirituais, né? Frei Baba. A gente vê esse tipo de coisa acontecendo constantemente. Só que é muito difícil para uma mulher conseguir denunciar isso. Já tinham denúncias contra o João de Deus antes, só que eram sempre abafadas porque ele era quem fazia a economia daquela cidade pequena girar, basicamente. Então, né, muitos policiais não levavam a sério essas denúncias, mas meio que as pessoas sabiam o que acontecia ali. E agora, finalmente, João de Deus foi responsabilizado, né, pelos atos que ele cometeu, por todos esses estupros, por todas as vidas que ele destruiu. Só que Sabrina Bittencourt se colocou muito à frente disso tudo, colocou o seu rosto muito à frente, assim como ativistas costumam fazer, assim como eu faço nesse canal. E isso culminou em várias ameaças contra Sabrina, em vários xingamentos, em várias ameaças de morte, em várias coisas horríveis que ela teve que ler e ouvir durante todo esse tempo, desde que João de Deus foi criminalizado, desde que apareceram as denúncias contra o João de Deus. Sabrina teve que passar por muita coisa mesmo. E infelizmente Sabrina não aguentou. E ela nos deixou. Ela se suicidou e nos deixou. E isso é muito triste, porque eu não consigo ver Sabrina como alguém que se suicidou. Eu vejo Sabrina como alguém que foi morta. Porque todos esses xingamentos, todo esse ódio que ela recebeu, todas as ameaças que ela recebeu, tudo isso é que matou ela. Não foi ela que se matou. Foram todas essas coisas que a mataram. Foi toda essa opressão que mulheres sofrem, foram todas essas violências, tudo que ela reviveu. Tudo isso é que matou Sabrina. Não foi ela que tirou a sua própria vida. Foram essas pessoas que tiraram a vida dela. Foram esses homens que tiraram a vida dela. Isso me emociona muito. Muito mesmo. Porque a luta dessa mulher foi muito forte. E isso mostra o quanto que a gente que é ativista tá frágil. Porque a gente sempre coloca as lutas acima da nossa saúde mental. A gente costuma fazer isso com muita frequência. Eu tento me controlar para não acabar fazendo isso comigo.
Porque, não sei, parece que todo mundo tem problemas. A Daniela Andrade fez um texto excelente falando sobre isso, sobre como a saúde mental de ativistas é fragilizada, sobre como as pessoas não veem a gente como seres humanos, sobre como as pessoas veem a gente como pessoas que não têm problemas e que estão ali e têm que resolver o problema dos outros. E nem sempre é assim. Às vezes a gente tá muito mal, às vezes a gente tá sofrendo, às vezes a gente tá passando por coisas inimagináveis e a gente meio que fica sem tempo pra gente, pra nos cuidar. Meio que foi o que aconteceu com a Sabrina. Ela tava sofrendo inúmeras ameaças, ela tava sofrendo inúmeros xingamentos e ela tava tendo que lidar com todo o caso do João de Deus, que exigia muito dela. E todas essas coisas acabaram matando ela. E eu não tô dizendo com isso que a gente que é do ativismo, a gente tem que parar, enfim, com a militância. Não. A gente tem que continuar. Principalmente quando ocorre algo como o que ocorreu com a Sabrina. A gente tem que continuar, a gente tem que continuar lutando. Mas a gente tem também que cuidar da nossa saúde mental, a gente tem que ver os nossos limites, a gente tem que prestar muita atenção nisso, que é algo que muitas vezes a gente negligencia. E as pessoas que estão fora de ativismos, ou mesmo as pessoas que estão dentro de ativismos, têm que tomar muito cuidado com o que elas falam para os outros. Tudo que falaram para Sabrina foi muito pesado. Tudo aquilo que ela teve que ler, tudo aquilo que ela teve que ouvir, todas as ameaças, gente, isso não se faz. Isso é muito ruim, isso acaba com a vida, isso acabou com a vida da Sabrina. E eu fico muito, muito triste com isso tudo. É muito triste. E o pior é que essas pessoas que xingavam a Sabrina, que a ameaçavam, parece que elas não aprenderam. Sabrina morreu e parece que as pessoas não aprenderam, essas pessoas continuam. Essas pessoas, elas agora estão questionando se Sabrina realmente se matou, se Sabrina realmente está morta, estão dizendo que Sabrina saiu do país e tudo. Gente, olha a gravidade disso. Estão questionando a morte de uma pessoa. E mesmo se essas pessoas estivessem certas, mesmo se Sabrina tivesse fugido daqui do Brasil, ela teria tido motivo para fugir, ela sofria ameaça o tempo inteiro. O tempo inteiro. As pessoas estão tentando diminuir todo o trabalho que Sabrina teve durante a sua vida, todo o trabalho que ela teve com esse caso de João de Deus. Estão querendo diminuir isso, sabe? Estão querendo desmerecer a luta dela. As pessoas não respeitam ela nem depois da morte. Isso é horrível, é horrível. E Sabrina foi a segunda pessoa que estava envolvida com o caso de João de Deus e se matou. Teve uma das mulheres que foi abusada por ele que se matou porque não estava vendo ele sendo punido pelo que fez. E as pessoas ainda assim continuam atacando as mulheres que denunciam casos de abuso, as mulheres que estão ali lutando por outras mulheres, as mulheres que estão na linha de frente, que estão passando por cima de muita coisa, que estão passando por cima do seu próprio bem-estar para poder denunciar casos de abuso, continuam sendo atacadas. Gente, parem com isso. Parem de atacar quem está lutando por um mundo melhor. Parem de atacar pessoas como Sabrina. Parem de atacar as pessoas que foram vítimas de abuso que denunciaram isso. É desumano fazer isso. É horrível. É horrível. Eu não consigo imaginar o que se passa na mente de alguém que ameaça de morte uma pessoa. Ainda mais uma pessoa que está lutando por um mundo melhor. Ainda mais uma pessoa que está lutando pelo bem-estar de mulheres. Eu não consigo imaginar como funciona a cabeça de alguém que faz algo desse tipo. E eu fiquei muito triste com a morte de Sabrina. Isso foi algo que me destruiu. Eu não a conhecia, eu nunca conversei com ela. Mas é como se eu tivesse perdido uma amiga. Eu perdi uma aliada, sabe? Toda vez que uma das nossas morre, mesmo que a gente não a conheça, é como se a gente estivesse perdendo alguém da nossa família. E eu deixo aqui os meus pêsames a todos os familiares e amigos de Sabrina, a todas as mulheres vítimas do João de Deus, a todas as pessoas que a conheciam, a todas as pessoas que lutaram junto com ela. Eu deixo aqui os meus pêsames e eu sinto muito.
Eu sinto muito pela situação em que Sabrina chegou. E acho que todos nós deveríamos sentir também. Nós perdemos alguém muito importante. E é isso. A gente se vê na próxima.